Olá, meu aluno! Certinho aí com você? Vou para o exemplo 6. Só que pré-requisito para você entender o 6 é ter assistido o 5. O 5 eu já falei de detalhes importantes de forças no movimento circular quando estão na vertical. Então, vou ser um pouquinho mais rápido nesse aqui. Vou tentar, pelo menos. Olha só, esse aqui é um exemplo, eu peguei de um exercício bem interessante. Era um balde, sabe esses baldes que tem amendoim e coloca fogo embaixo? Aí o cara gira na praia e esse fogo, eu acho até perigoso. Ele gira para atiçar o fogo e manter o amendoim quentinho nesse balde aí. Nem acho muito higiênico também, mas tudo bem. Ou então podia ser um balde com água, dá o mesmo efeito, hein? Então, o que acontece aqui? Quem está segurando esse balde para ele não sair voando, repara só, é um fio. O fio está segurando esse balde para ele não sair voando. Se eu cortar esse balde sai pela tangente. Então, o fio é um elemento importante nessa situação para ajudar a criar força resultante centrípeta. Bom, o ideal é desenhar todas as forças. Em cada ponto eu tenho que analisar a força que vai existir. Então, vou começar pelo ponto mais alto desse fio, desenhando as forças nesse ponto mais alto do que está que está esse balde, né? Então, vamos lá. Que força eu tenho que sempre desenhar aqui? Força-peso. E ela não muda, gente. É força vertical para baixo, meu querido aluno, sempre. Peso, força vertical para baixo, ela não vai mudar. Agora, se tem fio, tem força de tração. Então, eu tenho uma força de tração para cá. Verdade que eu tenho uma força de tração para cá. Mas essa força de tração no centro para cá, eu não estou preocupado com ela. Essa que vai dar a tal da resultante centrífuga. Centrífuga para fora. É do centro para fora. É essa. Mas essa não me interessa. Me interessa que vai dar a resultante centrípeta, que puxa na direção do centro. Então, eu quero essa T que está encostada com o balde. Ela é que vai segurar o balde. Não é essa que está diretamente, não. Essa daqui de cima. Então, aqui eu tenho uma força de tração segurando o balde para cá, uma força de tração segurando o balde para cá, e uma força de tração para cá. E eu não errei, não. Eu desenhei de propósito essa aqui de baixo maior e as outras menor. Essa média e essa aqui de cima menor, ok? Vamos lá. Desenhei as forças. Agora eu vou analisar a minha força no movimento circular. Aquela que diz que força que puxa para o centro, menos força que puxa para fora, é igual a massa vezes aceleração, centripetar. Vamos olhar primeiro para o ponto mais alto desse looping, a força aqui em cima. Olha aqui a relação que eu montei. Opa, flechinha não, flechinha não. Eu quero esse quadradinho vazado aqui, o retângulo. Pronto. E aí, repara, quem está puxando para o centro é a tração e o peso. Os dois puxam para o centro. Quem está puxando para fora? Ninguém, que é igual a massa vezes a CP. Quando eu coloco a 90 graus, repara que o peso não está na linha do raio, não é radial, então o peso não entra. O único que está na linha do raio é a tração, e por acaso a tração também puxando na direção do centro. Tração puxando para o centro, peso não entra, então ninguém está puxando para fora, que é a 90 graus, igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Falei desse aqui. E aqui embaixo, quem está puxando para o centro? A tração. Quem está puxando para fora? A força-peso. Então, quem puxa para o centro é tração, quem puxa para fora é força-peso, que é igual a massa vezes a aceleração, centrípeta. E já falei como calcula a aceleração centrípeta. Ou é o V quadrado sobre R, ou é o ômega quadrado vezes R. Por que a tração ficou pequenininha lá em cima? No vídeo anterior, eu comentei essa situação. Se você isolar a tração, eu quero saber o valor da tração, isola ela, passa o peso para o outro lado. Então, tração vai ser igual
ao M vezes ACP menos peso. Sim, ficou pequenininho, já vou aumentar isso daqui. Se você olhar aqui intermediário, continua igualzinho, massa vezes ACP. E se você olhar aqui embaixo, isolar a tração e passar o menos P para o outro lado, ele vai positivo. Então, tração é massa vezes aceleração centrípeta, que é o mesmo valor em cima, no meio e embaixo, só que agora é mais peso. Por isso que a tração embaixo dá um valor maior. Bom, mas quando você está fazendo esse loop com baldinho, eu vou ver se eu faço essa experiência, eu gravo e trago aqui para vocês também. Coloco aqui nos comentários um vídeo eu fazendo um loopzinho. Geralmente dá ruim nessa experiência, mas eu juro que eu vou tentar até dar certo. E aí o que vai acontecer? Essa velocidade mínima no ponto mais alto, aliás, tem que ter uma velocidade mínima, porque se for abaixo da mínima, o balde cai. Tem que ter um mínimo que consiga equilibrar a inércia dele querer sair pela tangente com a força que puxa para o centro. E esse mínimo aqui é quando esse fio está ficando frouxo, é quando só depende do peso. Aliás, a menor força que pode existir na parte de cima é só o peso. Então, imagina que eliminou a tração e a única força que está lá em cima atuando é o peso. Então, quando eu pego essa relação matemática aqui, ó, tração mais, no ponto mais alto, eu estou pensando, hein? Peso é igual a massa vezes aceleração centrípeta. No ponto mais alto, a tração é zero. Zero. A força-peso é m vezes g. E a aceleração centrípeta é m vezes v elevado ao quadrado, já vou colocar, sobre o raio. Por que que é zero? Porque ele está passando tão de leve que o fio não está fazendo força para segurar o balde. O único cara que está segurando o balde para ele não sair pela tangente é o peso. Então, o peso é que está atuando aí. O peso não tem como desligar, como alterar. O peso está atuando nessa trajetória circular. Deixa eu colocar aqui a barrinha para ficar bonitinha a fração e colocar o elevado ao quadrado para a fórmula ficar certa, né? Elevado ao quadrado. Olha lá. Pronto. Aí o que acontece? Tem massa dos dois lados. Ah, não depende da quantidade de amendoim nesse balde, não depende da quantidade de água desse balde, qualquer que seja a quantidade. Cut, cut, ele vai cortar. E aí, se eu isolar essa velocidade e mandar o quadrado para o outro lado, foi assim que eu cheguei nessa relação matemática, aonde a velocidade mínima nessa trajetória circular, nesse looping, no ponto mais alto do looping, é a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. É a raiz de RG. Quer que ele faz um looping? Tira a raiz do RG. E aí, no ponto mais alto, vamos lembrar que a tração vale zero. Poderia não ter fio aí, cortado o fio bem nesse, mas só nesse pontinho, que ele conseguiria manter o looping, que ele manteria a trajetória do looping. Eu vou tentar fazer uma experiência cortando um trilho lá, tirando o trilho, e você vai ver que ele vai continuar mantendo o looping. Eu vou tirar a normal dele. É uma experiência legal de se ver. Eu vou ver se eu posto aqui para vocês esse vídeo. Tá bom? Vamos continuar estudando que tem mais exemplos por aí. Abraços newtonianos. Tchau e fui!